Bom dia, graça e paz, amém. Queria lembrar de uma pessoa aqui, talvez todos já conhecem ou já ouviu falar. Você deve ter conhecido ou conhece o Super-Homem. O Super-Homem é um herói criado pelo homem. Ele tem poderes, alguns poderes que ele tem. Ele voava, ele era mais rápido até que um avião. E ele também, ele tinha muita força. Essa força dele era como se ele pegasse um trem, né, e colocasse tudo na sua mão e ele carregava esse trem. Imagine esse camarada. Mas eu quero pensar que, se ele pensava que ele, para demonstrar em forma de força, não era no tamanho da pessoa, mas era na grandeza daquilo que ele tinha nos seus braços. Era como se fosse um brinquedo na mão do Super-Homem. Mas pensando aqui um pouquinho na questão do poder que ele tinha, que era na visão. Ele tinha os olhos, que era algo fantástico. Ele tinha um poder do raio-x. Ele tinha capacidade de enxergar além, das paredes, e ele enxergava as coisas boas e enxergava as coisas também que não eram boas. Pensando assim, que ele, como um herói, ele buscava sempre combater as coisas que eram ruins e sempre buscava fazer o bem, naquilo que seus olhos enxergavam. E olhando para os seus olhos, para os nossos olhos que Deus nos deu para cada um de nós. Eu também creio que nossos olhos também têm poderes. Apesar de ter os olhos grandes, ter os olhos pequenos, os olhos fechados, os olhos abertos, os olhos tudo quanto é tamanho diferente, mas nós temos isso aí como uma natureza de Deus definida, que cada um recebeu aquilo que Deus preparou para cada um de nós. E esses olhos, ele pode ajudar cada um de nós a definir a nossa, a qualidade da nossa vida espiritual. Então o propósito hoje é pensar um pouquinho na palavra que está lá em Lucas, no livro de Lucas 11:33 até o 36, que nós vamos estar lendo. Lucas, livro de Lucas, é o Evangelho de Lucas, Diz assim: ninguém, depois de acender uma lamparina, a coloca em lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas no lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, seu corpo ficará em trevas. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não seja em trevas. Pois se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a lamparina quando ilumina você em plena luz. Até aqui. Os olhos do homem são fontes de luzes para o seu corpo.
para o corpo. Existe dois tipos de olhos. O título fala que os olhos do homem são fontes, né, de luz para o corpo. O primeiro tipo que eu quero colocar aqui para nós fala de um olho tipo que são olhos bons, que levam a vida. No versículo 33, aí na parte A, B, ele fala essa condição. O 33, perdão, 34, né? Diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Até aqui. Quando os olhos da pessoa são bons, a sua vida é cheia de luz, cheia de significado e também de objetivo. Os olhos bons, vamos poder a gente olhar para nossos olhos, são como uma luz para o seu corpo. Eu não consigo imaginar e nem gostaria de ficar assim me colocando no lugar, mas eu acredito que as pessoas que são cegas, elas são conduzidas pelos olhos das outras pessoas em questão de ver a coisa física, a parte assim materiais. Mas se os olhos são bons, são saudáveis, ela tem que a cuja intenção de estar na presença de Deus, também é servir a Deus. Então, a palavra, ela aqui nos traz aqui uma lei, fala com relação aos olhos naturais, em relação às coisas que nós vemos. E eu acredito que aquele que foi incapacitado de poder ter a visão, ele deve ter uma condição mais especial, porque todas as pessoas que têm algum problema de saúde, elas são pessoas especiais, porque Deus acrescenta algo sobrenatural na vida dela, e dá uma condição de que ela possa estar mais próximo de Deus, porque ela necessita. E nós, uma certa soberba, nós queremos fazer conforme os nossos olhos veem, e crer. Essa foi a palavra que nós falamos com relação assim, ver para crer. Essa é a condição. Essa é a condição natural dos nossos olhos. As pessoas que têm olhos bons são os quê? As pessoas que creem na promessa de Deus. Quais são essas promessas de Deus? São as promessas que estão na sua palavra. E essas promessas, ela fala com relação a estar assim na vida eterna. Mas hoje eu estou aqui vivo, eu vou deixar lá no fim, mais tarde eu vou pensar na questão da vida eterna. Mas é essa a condição que faz com que a gente olhe que na salvação em Cristo Jesus, ela nos dá essa condição de que nós acabamos de colocar aqui, que nós precisamos sempre estar alinhando a nossa vida com relação a ter uma vida de santidade. Que a gente tem que estar sempre fazendo uma revisão, uma checagem aqui todo mês, e apurar aquilo que, como tem sido a nossa caminhada, para que aquilo que nos nossos olhos se tem olhado para as coisas boas ou para as coisas realmente que não tem sido assim agradável a Deus. E outra coisa, a pessoa, ela procura que ela desenvolve um compromisso pessoal com o Senhor. Não sei, mas eu creio que nós devemos, cada um de nós, ter essa particularidade de ter uma razão, de criar nossa agenda com
Deus, de ter o compromisso de poder, como nós vamos estar nos relacionando com Ele, de que forma? São várias formas, são multiformas de a gente poder estar se relacionando, mas que cada um de nós possamos desenvolver esse compromisso pessoal, fazendo a sua própria agenda, né? É aquele, primeiramente, aquele que procura fazer a vontade e tem a sua dependência nele, né? Fazer a vontade de Deus. Normalmente, nós primeiro fazemos para depois perguntar para Deus se está certo, né? Quando na verdade nós devemos primeiro, né, estar na condição de buscar a vontade dele, porque nós criamos uma dependência de poder ver que nós, assim, administramos a nossa vida conforme a direção de Deus. Por isso que muitas coisas não dão certo na nossa vida, mas a palavra nos alerta nesse sentido. O versículo 33, que a gente leu agora, né? Ninguém, depois de acender uma lamparina, coloca em lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas no lugar em que ilumina bem, a fim de que os outros vejam a luz. A gente fala, mas que propósito dessa palavra aqui, falando de lamparina, aquelas coisas todas. Talvez você não teve esse privilégio de morar numa casa onde não existia energia elétrica. Ele vivia na base de, normalmente os antigos mais, né, era a lamparina. Todo mundo sabe aquela lamparina, aquele potinho que tem ou gasolina, querosene, aquelas coisas todas, e tem lá um pavio, né, onde nós acendemos. E aí normalmente lamparina você coloca perto só, ilumina praticamente o rosto, assim com claridade. Quando você não quer que os outros vejam você afasta, aí só vai ver o quê? O vulto da pessoa. Então, a condição que fala para nós aqui, né, é como uma lamparina acesa, que brilha, que todos vejam a luz. E qual é essa luz? A luz de Jesus olhando para nós. Por isso que é colocado para nós em termos aqui aprendizado, que essa luz deve brilhar na nossa vida espiritual. O que uma pessoa olhando para você, fazendo um raio-x, como é que ela faz esse raio-x? Você acha que a pessoa precisa olhar para o coração da pessoa no sentido de pegar, vamos tirar um raio-x para ver como é que está as ações do coração dela? O nosso raio-x, as pessoas vão ser o nosso filtro nesse sentido. É eles que vão fazer o raio-x de nós. Está brilhando a nossa luz, está dando brilho, mostrando que nós temos uma vida, uma conduta e assim um compromisso com Jesus Cristo. Normalmente, eu tenho esse hábito, não sei se você tem esse hábito, de orar, colocando sempre para Deus, né, que meus olhos fiquem fixos naquele que é o autor e consumador da minha fé, para que eu não venha me desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas que eu ande, né, em cima da palavra de Deus. Eu não vou falar para andar em cima da linha do trem, porque o trem nem passa por cima, mas em cima da palavra de Deus, que a gente possa caminhar para que a sua alma, para que a nossa alma fique inteiramente cheia, mas cheia de sabedoria, cheia de santidade, né? Em Deus. Hoje nós estamos aqui, nós estamos em santidade. Partir da porta passa a ser nossa responsabilidade daquilo que a gente vai estar demonstrando lá fora. Alegria em Cristo Jesus, independente daquilo que vai ser a circunstância que nós vamos estar lá fora. O que os seus olhos, os meus olhos têm trazido para nós? Têm trazido paz no nosso coração? Chega em casa bem tranquilo, só acorda no dia seguinte e fala: bom dia,
boa noite, né, para a esposa, para o marido, para os filhos, e capota, né, dorme e só acorda no dia seguinte. Ou nós ficamos rolando na cama e ficamos assim com insônia às vezes. E eu falo sempre: acordou 3 horas da manhã, dobra o joelho, vai orar. Né? Não tem coisa melhor que nos colocarmos. Mas ultimamente parece que o calor é muito grande e a gente fica só querendo ar condicionado, que é fresco. Então, quando a gente vai orar, a gente transpira, não é errado a gente transpirar mesmo fisicamente, porque é isso que agrada a Deus. Não é a nossa condição física, mas o nosso espírito. Porque se nós estamos ali na presença de Deus, às vezes Deus dá surra, sabe? E aí a gente começa a transpirar mais pesado, mas faz parte da nossa vida cristã. Os bons olhos acreditam nos milagres de Deus para fazer a libertação daqueles que estão presos, aqueles que estão possuídos. Acredita na condição dos milagres da salvação das pessoas que você e eu amamos, as pessoas que nós não conhecemos e queremos que elas sejam salvas. Nós cremos na cura do enfermo. Às vezes a gente quer uma vida prolongada de enfermidade, porque não sei se você já colocou limite para a idade. Quantos anos você quer viver? Ou quantos anos você gostaria que aquelas pessoas que você ama vivessem? Muitas vezes o filho não quer que a mãe morra, nem o pai morra, porque ele quer ir embora primeiro. Mas isso não está certo. A cronologia diz que, não é? Quem veio primeiro que vai embora primeiro. Mas muitas vezes nós estamos numa condição de querer ter essa coisa, de querer segurar o tempo. É aquilo que somente interessa para nós. Mas eu vejo que a cura da enfermidade, Deus permite muitas vezes que ela venha à sua presença, mas não para ser curada fisicamente, mas ser curada espiritualmente, para ter a salvação, para ter a vida eterna. Deus também provê, traz as provisões à nossa necessidade. Falo sempre que com Deus já é difícil, imagina sem Deus. Mas quando nós colocamos o nosso joelhinho, buscando nele a nossa ajuda, a palavra diz que entrega suas preocupações a Deus, ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Que você possa pensar, quando tiver tudo meio atrapalhado, que você possa colocar diante de Deus. Bons olhos, acredita no poder de Deus. Amém? Amém? Amém. O segundo tipo é aquele olhos mau, que leva à morte espiritual. Continuando no versículo 34, diz: mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas, ficará em escuridão. Quando os olhos das pessoas são maus, não haverá luz, e seu corpo será um corpo de escuridão, um corpo aonde que você toque, que você olhe, só existe trevas. A sua intenção, você sabe qual é a intenção dele? É servir ao Deus Mamon, o Deus do dinheiro. É essa a condição que ele tem. Ela é escrava do mundo. O que nós vamos levar desse mundo? Tem várias formas de as pessoas pensar. Uns querem deixar
tudo para que aquele que seja o sucessor não passe necessidade. Outros não querem deixar nada porque o que você fez, então você fala, não, você vai fazer a sua parte e você vai ganhar a sua parte. Outros dividem com todas as pessoas que estão ao seu redor. Tem várias formas de a gente poder fazer, mas tem aquele que quer levar para o caixão. Esse é o verdadeiro adorador. Ele fala, é meu, leva comigo. Não sei se você já viu quando faz uma exumação de um caixão, alguma coisa, e aí você vai lá ver, quando vai fazer a exumação, depois que foi enterrado, passa o tempo, e aí as pessoas vão lá ver se aquelas coisas que foi colocado lá, se ainda está lá ou se alguém levou embora. Se sumiu, é porque a pessoa levou. Se está lá, é simplesmente por uma questão somente de desejo, porque provando que nós não levamos nada. Mas muitas coisas que colocamos lá, o tempo corrói, e aí nós imaginamos que ela tinha ido para junto com a pessoa. Mas não é essa verdadeira sentido. Os olhos maus é egoísta, quer tudo para si. Guarda, quer tudo para si. Ela é ambiciosa, ela não tem limite para as suas conquistas. Ela é desconfiada, ela desconfia da sua própria sombra. Tem uma condição. Quero dizer que a sua vida é fadada a estar na escuridão, sem significado. Essa é a condição de quem realmente busca o Deus do dinheiro. A pessoa que tem os olhos maus tem como significado único. Vamos pensar. O sucesso na vida e seus objetivos é alcançar poder e riquezas materiais. Não é errado a gente ter as coisas. Não está dizendo que é errado. Pois Salomão foi um homem de Deus que não pediu nada e Deus deu para ele com riqueza. Mas no final da vida dele, ele perdeu toda a riqueza e perdeu até a sabedoria, que era o homem mais sábio, porque investiu mal, andou por caminhos tortuosos e quase perdeu a salvação. Não estou julgando, mas quase perdeu a salvação. Então esse é o cuidado que nós devemos ter para alcançar o seu alvo. A pessoa, ela acredita plenamente na força do seu braço. Você já viu aquela coisa que no celular hoje tem muitas coisas e ela demonstra que ela é muito forte, aí ela fala que ela mostra aquele braço assim, mostrando força, que ela é forte, né? Mas não é o Deus da vida dela, mas que ela é forte e que ela é capacitada intelectualmente para resolver todos os seus problemas. Deus nos dá capacidades intelectuais para cada um de nós, mas sem sabedoria nós não chegamos a lugar nenhum. Essa pessoa ela vai lutar por tudo, para ser o primeiro em tudo. Japonês, não falando mal da nossa raça, tem aquela coisa que o nosso filho tem que ser o melhor em tudo. Graças a Deus que isso, dentro de nós, dentro da nossa descendência, isso em Cristo tem me dado. Infelizmente, ainda existe
muitos filhos se matando, tirando a sua própria vida pelas cobranças dos pais, no sentido de que ela tem que ser o melhor, tem que dar o melhor. E quando assim ela sente que não vai conseguir, vai fracassar, ela tira a própria vida. Quando na verdade nós aprendemos que a forma diferente é você amar, para que ela possa ser amada, aí sim. Mas infelizmente, essa é a condição das pessoas que vivem na escuridão, que não tem Deus na sua vida. Ela vai passar por cima de todas as pessoas para chegar ao seu alvo. Eu falo sempre que dois corpos não ocupam o mesmo lugar, o mesmo espaço. Então, só existe um. Não dá para ser dois. As pessoas brigam por isso. Ela tira aqueles que estão na frente, para que ela possa galgar o primeiro lugar. Ela não vai medir esforço para conquistar e ficar rica. Como eu não consultei, não vou falar sobre essa brincadeira no sentido sério. Mas muitas vezes sonhamos com coisas grandes, quando a gente não dá muito dos problemas que tem, a gente fala, não, até aqui está bom, daqui para frente deixa na mão de Deus, Ele provê. Mas aquele que tem os olhos voltados para cima do mundo, ele quer mais e mais e mais, e não tem vida para isso. O pior, ela não terá amigos. Aliás, quantos amigos você tem? Quantos amigos nós temos na nossa vida? Dizem que amigo dá para contar na mão. Amigo. Muitas vezes nós conhecemos uma pessoa ali na esquina, tomando um cafezinho, tomando um refrigerante, e aí nós já consideramos como nosso amigo. Às vezes já querendo pagar a conta, querendo pagar as contas, querendo levar para casa, querendo fazer muitas coisas. Tudo por causa da história que nós ouvimos da pessoa. E aí nós nos interessamos não pela pessoa, mas por aquilo que ela disse. E muitas vezes trombamos, porque pensamos que nós, de uma forma egoística. Agora, e Deus? Deus nem pensa na vida dessa pessoa. Sua vida espiritual, ela está numa escuridão completa. Ela vive perambulando para lá e para cá. É desses que o inimigo de Deus gosta. Ela está completamente cega espiritualmente. Cega não é aquele que, no sentido que está cego dos olhos. Cega é aquele que tem olhos, mas não vê. A palavra diz que pode um cego conduzir outro cego. Certamente os dois caíram no primeiro buraco que apareceu. Essa pessoa vai ser tropeço na nossa vida, na vida das pessoas, porque não conhece o amor de Cristo. Para que a gente possa estar encerrando, os maus olhos acreditam no poder do amor. Se pede uma mão aqui, que tem aqui na igreja, ele já fica surdo. Esse pode comer, não tem problema. Esse é presente de Deus. Com certeza, esses olhos maus vai ser a sua destruição. Seu destino será a morte espiritual. Vai na Bíblia, no final da Bíblia aí, e pega e abre Apocalipse. Apocalipse é aquilo que Deus tem para nós, até a vinda de Jesus Cristo. Apocalipse 3, 18 e 19. Apocalipse 18
Diz assim: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. A palavra diz que Deus, Ele nos repreende, Ele nos chama a atenção, porque Ele ama você, Ele ama o seu filho, Ele ama aquele com quem foi salvo, né? Com aquele que é o seu Filho Jesus, que morreu pelos pecados de cada um de nós pecadores. Deus quer nos consertar, Ele quer nos exortar, Ele quer nos corrigir, para que a gente possa, assim, pensar um pouco. Olhando para o clínico, agora vamos olhar aqui, nós estamos aqui no nosso clínico, para o clínico espiritual, nos nossos olhos. A lei está clara ou escura? A sua é boa, Tati. Ela clareia, escurece, está sempre claro. Né? Os olhos. Que os seus olhos iluminem o seu coração, de uma forma que a sua vida seja cheia de luz. Conforme nós acabamos de ler em Lucas 11:36. Agora, se tiver escura, você conversa agora com Deus, que fale com Ele, para que ela fique clara, que ela possa ficar translúcida, cheia de luz, para que você e eu possamos ser luz, como uma lamparina que brilha numa casa escura. Que a gente possa ser essa pessoa, que você e eu possamos ser ponte para os cegos espiritualmente. Amém? Vamos nos levantar. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, te louvamos, Senhor, e te damos graça pelo teu amor, pela tua misericórdia. Graça porque o Senhor é bom. O Senhor nos amou primeiro para que nós o amássemos. É verdade. Obrigado, Deus, porque hoje nós temos o privilégio de poder ter nossos olhos desvendados e podemos, Senhor, aprender com a tua palavra. Deus, queremos agora, Senhor, colocar diante de ti nossos olhos, para que Deus, se tem alguma coisa, alguma mancha, alguma coisa que tem que colocar sombra, Senhor, na nossa vida, tem que tirar o brilho de Jesus. Pedimos, Senhor, venha estar conosco, Deus. Venha, Senhor, limpar, venha passar a sua colher, Pai, a sua mão limpa e poderosa, para que possamos ter uma vida, Senhor, correta, que nós possamos, Deus, ser úteis para as pessoas que são cegas espiritualmente. Deus, nós queremos nos acertar, queremos pedir que o Senhor venha estar com cada um de nós. Venha, Senhor, fazer a tua grande obra, lavadura transformadora. Deus, nós recebemos a tua palavra, Pai, conforme está ali no Apocalipse 3, 18, Senhor, 19. Nós possamos comprar tudo do nosso mundo, Senhor. Que a tua palavra nos compare, Senhor. Tudo bom, todo desejo, tudo isso, que está dentro da veste branca, Deus, para que possamos estar na sua presença, Deus, porque tudo que vem do Senhor é de graça. Basta, Deus, o nosso coração buscar as coisas do céu. Então nós queremos, Senhor, agradar ao Senhor
Nós aceitamos, Senhor, seu açoite, a sua correção, a tua vara, e porque o Senhor faz conosco, é porque o Senhor nos ama, e nós queremos amar o Senhor, amém, com a mesma intensidade. Abençoa, Deus, tira toda a escuridão, toda essa terra, Senhor, da nossa vida, faz de nós, Senhor, uma pessoa nova, porque a tua palavra também contigo, que nós estamos unidos em Cristo, somos novas pessoas, que o nós veste, que todas as coisas velhas ficaram para trás, Deus. Então nós queremos viver, Senhor, Pai, a nossa nova vida, faz com os olhos como em Cristo Jesus. Pedimos por tudo, te damos graça em nome de Jesus. E pedimos ainda, Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um dos nossos irmãos, aquele que ouve, Senhor, a tua palavra, que o Senhor mesmo venha derramar a tua graça, o teu poder, venha fortalecer espiritualmente, venha curar, Deus, a nossa enfermidade, venha prover, Deus, a nossa necessidade, também venha estar com cada um, Deus, abençoando a semana, dando uma semana, Senhor, abençoada, cheia da tua graça, que possamos, Senhor, ser sal e luz, onde pusermos os nossos pés, que as pessoas possam ver a sua luz, o seu brilho, Pai, em cada um de nós. Te pedimos por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.